Vascaíno cola aqui que hoje é dia de decisão. 9h30 da noite, o Vasco encara o São Paulo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e depois de 11 dias de preparação não tem desculpa. Como diria o craque Neto, esses pede. Rato tem que mostrar serviço? Jogo no Morumbi, clima tenso, pressão alta e a torcida espera no mínimo um time diferente daquele que jogou contra o Bragantino. O técnico Fernando Diniz teve tempo de sobra para ajustar esse elenco. Foram 8 dias inteiros de treino. E se com esse tempo todo o time não apresentar nada novo, a sirene do alerta vai tocar alto lá em São Januário. E olha que mudanças vem aí, hein? Começando pela zaga, a expectativa é que Maurício Lemos, aquele mesmo que brilhou no Atlético, Mineiro entre no lugar de Lucas Freitas e forme dupla com João Vitor. No meio, Hugo Moura deve retomar sua vaga entre os titulares após cumprir suspensão e o Paulinho ficou no Rio com virose, então tem espaço aberto também. Do outro lado, uma boa notícia, o GB tá com o elenco em São Paulo e pode pintar como novidade no banco. E se tem uma coisa que o torcedor quer ver hoje, é gol dele, Pablo Ezequiel Vegetti. O argentino de 36 anos que já meteu 50 gols com a camisa do Vasco, ainda não marcou contra o São Paulo. E ele mesmo já falou, eu sei que não fiz contra São Paulo, Palmeiras e Inter, mas crava aí eu vou fazer. Então segura essa promessa e fica de olho no gigante hoje à noite. Mas o problema, meu amigo vascaíno, é que não é só o Vasco que tá de olho no homem, não. O Boca Juniors está observando de perto a situação do nosso centroavante. O gigante argentino que vai disputar o Mundial de Clubes e enfrenta o Benfica já na próxima segunda-feira, está insatisfeito com o desempenho de Cavani? O uruguaio, dono de um dos maiores salários do elenco, marcou apenas 2 gols em 12 jogos nesta temporada e vive sofrendo com lesões. Por isso, o Boca foi atrás de um nome confiável, experiente e em alta. E quem surgiu na pauta? Pablo Vegetti. De acordo com o jornal argentino El Crack Deportivo, o Boca já fez sondagens e vê com bons olhos a possibilidade de contar com o artilheiro vascaíno. E tem mais, o próprio Vegetti não fecha a porta. O atacante estaria disposto a ouvir propostas. E convenhamos, jogar no maior clube da Argentina, no seu país, perto da família, não é pouca coisa. Ainda mais num ano em que o Boca joga Mundial, Libertadores, tudo. E mesmo com carinho pelo Vasco, esse tipo de proposta pesa. Recentemente o Corinthians também tentou levar Vegetti com aval de Ramon Dias e Emiliano, mas ele preferiu ficar. Só que agora, com o Boca na parada, o cenário muda completamente. Enquanto a novela do Vegetti se desenrola, a base vascaína segue dando orgulho. Ontem, pelo Brasileiro Sub-20, o Vasco empatou em 1-1 com o Internacional jogando em Porto Alegre. Gol do Léo Jacon, que vem se destacando muito na base. O Vasco até começou vencendo, mas o Inter empatou ainda no primeiro tempo. Resultado que tira o time da zona de classificação para as quartas de final. O Vasco agora é o 9º colocado com 19 pontos. Vale lembrar que os 8 primeiros avançam e a competição tem 19 rodadas nessa primeira fase. Próximo desafio é contra o Fluminense na terça-feira no estádio Nivaldo Pereira. O técnico Rafael Paiva vem fazendo um bom trabalho na base e mesmo com desfalques como o GB, que está com o time principal, e os zagueiros Luiz Gustavo e Lincoln, o time mostrou competitividade. Aliás, Luiz Gustavo e GB, como eu disse, estão com o elenco principal e devem pintar hoje no banco lá no Morumbi. Fiquem de olho porque esses garotos podem ser fundamentais. Voltando ao time de cima, a última vez que o Vasco venceu o São Paulo no Morumbi foi em 2012. Já se vão mais de 10 anos. De lá pra cá são 8 derrotas e 2 empates. Tá mais do que na hora de mudar essa história. Naquela vitória, o time tinha Éder, Luiz Juninho, Pernambucano, Felipe Maestro. Era outro nível. Agora com Diniz, tendo tempo de sobra para treinar, a torcida espera um Vasco organizado, aguerrido e diferente daquele que entrou em campo nos últimos jogos. E tem mais notícia quente, Felipe Coutinho tá cada vez mais perto de assinar em definitivo com o Vasco. O Meia inaugurou seu instituto no Rio de Janeiro, tá feliz perto da família e as negociações com o Aston Villa avançam bem. Coutinho quer ficar e, segundo o CEO do Vasco, as conversas estão rolando para um novo contrato. A ideia é que ele volte da parada da FIFA já com vínculo assinado. Então o vascaíno, o dia hoje é agitado. Tem jogo importante, olho em possíveis reforços base, mostrando serviço e movimentações de bastidores envolvendo peça-chave como Vegetti e Coutinho.
E para quem acha que tudo isso é invenção, tá aí, as informações estão nos jornais, nos bastidores, nas entrevistas. Fiquem ligados, porque o Vasco tá se mexendo e esse jogo contra o São Paulo pode marcar um ponto de virada nessa temporada. Agora, vascaíno, vamos seguir porque o dia tá cheio e as movimentações continuam pegando fogo. A situação de Pablo Vegetti, por exemplo, pode mexer profundamente com os rumos do time na temporada. A torcida já adotou o argentino como ídolo. Ele é referência dentro de campo e símbolo de um time que, mesmo em reconstrução, precisa de alguém para chamar a responsabilidade. E isso o Vegetti tem feito com maestria. São 18 gols em 30 jogos só neste ano, uma média excelente para um atacante que chegou desacreditado e foi conquistando tudo na base da raça do suor e do faro de gol. Mas quando um nome desses começa a ganhar destaque, naturalmente vira alvo ainda mais se for estrangeiro brilhando no Brasil. O Boca Juniors, que está em busca urgente de um novo camisa 9, viu em Vegetti a chance de resolver um dos seus maiores problemas da temporada. Cavani, que chegou como estrela hoje, é mais preocupação do que solução. Lesionado constantemente, sem conseguir manter ritmo e marcando pouco uruguaio, acabou virando um peso para a comissão técnica do Boca. E aí, olhando para o cenário argentino, qual o centroavante em melhor fase no continente Vegetti? Experiência, força, presença diária, tudo o que o Boca procura. E ainda com um ponto a favor, é argentino, um jogador que, mesmo tendo construído sua carreira longe do futebol do país, Natal ainda desperta curiosidade e admiração por lá. E mesmo que ele nunca tenha se destacado de fato em solo argentino, o nome dele já circula nas conversas da diretoria chinesa. Isso porque, além da parte técnica, tem um detalhe que faz toda a diferença. O próprio Vegetti está disposto a ouvir propostas. Ninguém está dizendo que ele vai sair amanhã, mas o interesse existe e uma proposta oficial pode sim mudar o rumo dessa história. Recentemente, o Corinthians chegou a fazer uma investida com aval da comissão técnica, mas esbarrou na vontade do jogador, que na época preferiu seguir no Vasco. Agora, com Boca na parada, tudo fica mais delicado. A imprensa argentina, especialmente o jornal El Crack Deportivo, trouxe a informação com detalhes. Segundo eles, o Boca já fez uma sondagem formal e pretende avançar com uma proposta assim que terminar sua participação no Mundial de Clubes. A ideia é ter Vegetti como principal reforço ofensivo para a sequência da temporada. E é claro que isso preocupa a diretoria do Vasco. Por mais que o jogador esteja adaptado, feliz no Rio de Janeiro e querido pela torcida, é difícil competir com o peso e a estrutura de um Boca Juniors. Principalmente quando se fala em um projeto que pode colocar o jogador em evidência no cenário continental. A Libertadores pesa, o Mundial de Clubes pesa, o retorno ao país natal então nem se fala. Isso tudo sem contar a questão familiar, já que estar mais próximo da família é algo que também pode contar no momento de uma decisão. Então, se o Vasco quiser segurar Vegetti, vai ter que se mexer. Vai ter que apresentar um plano ambicioso, não só financeiro, mas esportivo também. Mostrar que o clube tem projeto, que quer brigar por títulos, que quer voltar à Libertadores, que quer o argentino como símbolo dessa reconstrução. E enquanto isso se desenrola nos bastidores, o trabalho segue. A renovação com Felipe Coutinho, por exemplo, é uma demonstração clara de que o clube está pensando a longo prazo. O meia, mesmo ainda oscilando fisicamente, tem mostrado interesse real em permanecer. A inauguração do Instituto Felipe Coutinho foi mais do que um evento social, foi uma declaração de enraizamento. O jogador quer ficar no Rio, quer criar os filhos aqui e tem no Vasco um espaço onde pode se reencontrar com o bom futebol. Com a chegada de Fernando Diniz, essa confiança aumentou. O treinador foi fundamental para o retorno do meia ao Vasco e é peça-chave nesse processo de recuperação. A comissão técnica entende o tempo que Coutinho precisa e o atleta, por sua vez, já aceita abrir mão de pendências financeiras com o Aston Villa para viabilizar a assinatura de um novo contrato. As conversas estão avançadas e a expectativa da diretoria é que tudo seja resolvido antes mesmo do retorno dos jogos, após a pausa da data FIFA. Coutinho, com sua experiência e qualidade, ainda pode ser muito útil nesse elenco. E mais do que isso, pode ser símbolo de um Vasco que quer voltar a pensar grande, que quer construir uma base sólida com jogadores identificados com o clube.
Se ele conseguir atingir metade do nível que já apresentou na carreira, será um reforço de luxo para a sequência do Brasileirão. E enquanto o time principal se prepara, a base continua entregando bons nomes. O empate contra o Internacional pelo Sub-20, embora tenha tirado o Vasco da zona de classificação para as quartas de final, mostrou mais uma vez o talento do Léo Jacon, que marcou um golaço típico de centroavante, se posicionando bem na área. E aproveitando o rebote. Mesmo com os desfalques importantes, o time foi competitivo e saiu de campo com um ponto importante jogando fora de casa. A comissão técnica já tem monitorado alguns nomes da base que podem subir ainda nesta temporada, principalmente com essa pausa longa que o elenco principal terá nos próximos dias, aliás, pausa que vai durar quase um mês. Depois do jogo, contra o São Paulo, os jogadores terão 10 dias de folga, só retornando no dia 23 de junho. Isso é reflexo da paralisação do calendário por conta da data FIFA e da preparação para o restante da temporada. É um período importante que pode servir tanto para a recuperação física quanto para ajustes táticos. Mas claro, tudo isso depende do que for apresentado hoje em campo. A torcida espera um time aguerrido, vibrante, que entre com espírito de decisão e que aproveite esse confronto contra o São Paulo para virar a chave. Fernando Diniz, que tanto reclamava de falta de tempo para treinar, agora teve 8 dias cheios de atividade. Trabalhou, testou formações, ensaiou jogadas e teve a oportunidade de reorganizar esse elenco. Então o que se espera é ver em campo um time diferente, mais organizado e principalmente mais competitivo. Não dá para aceitar o mesmo desempenho de antes com tanto tempo de preparação. O jogo no Morumbi tem que ser ponto de virada. E mais é obrigação que as mudanças prometidas sejam vistas em campo. E se Vegetti está sendo observado de fora hoje, é o dia ideal para mostrar que ainda tem muito o que entregar com a camisa cruz-maltina. Ele mesmo sabe da importância da partida e do peso que um gol nesse jogo pode ter tanto para a sequência no clube, quanto para afastar qualquer dúvida sobre seu comprometimento. Hoje o torcedor quer ver a entrega garra e, claro, o gol do artilheiro. E se for contra o São Paulo, melhor ainda. Tá tudo preparado, o palco é o Morumbi, a hora é agora, então vamos pra cima porque hoje é noite de gigante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol nordestino, um rumor começa a ganhar força e agitar o mercado da bola. Fontes próximas ao Fortaleza indicam que o clube está muito perto de acertar a venda do atacante Marinho para o Vasco da Gama, movimentando o cenário esportivo com uma possível transação que promete agitar torcedores de ambas as equipes. O jogador, que tem se destacado com suas atuações e velocidade pelos lados do campo, virou alvo do clube carioca, que busca reforçar seu elenco para as competições que vêm pela frente. A possibilidade vem sendo comentada com intensidade nos últimos dias. E, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita, as conversas entre as partes estariam avançadas, alimentando expectativas e especulações. Marinho, que chegou ao Fortaleza com a missão de dar mais profundidade ofensiva, conquistou rapidamente seu espaço e se tornou uma peça importante para o esquema tático do treinador. Sua capacidade de drible, finalização e presença constante na área adversária o colocam como uma opção de destaque, o que justifica o interesse do Vasco, tradicional clube do futebol brasileiro, que busca recuperar seu prestígio e reforçar o ataque com jogadores que tragam qualidade e experiência. O time carioca, que tem enfrentado altos e baixos em suas campanhas recentes, enxerga em Marinho uma oportunidade para agregar velocidade e versatilidade ao seu setor ofensivo. O Fortaleza, por sua vez, analisa a proposta que pode representar uma importante receita para o clube, que vem trabalhando para equilibrar suas finanças e investir em outras posições. A saída de Marinho, no entanto, abriria espaço para novos jogadores e pode motivar a diretoria a buscar reforços que possam suprir a possível baixa. Ainda que o negócio pareça encaminhado, o clima é de cautela, pois negociações do futebol brasileiro costumam apresentar reviravoltas de última hora. A torcida do Fortaleza acompanha com atenção, torcendo para que o clube consiga fechar o melhor acordo possível, enquanto a torcida do Vasco já começa a sonhar com a chegada do atleta.
Se confirmado, o negócio poderá marcar uma importante movimentação no mercado nacional, trazendo um atacante jovem e talentoso para reforçar um elenco que pretende voltar a brigar por grandes objetivos. O burburinho segue e deve ganhar novos capítulos nas próximas horas, quando se espera que os clubes possam oficializar ou negar a negociação. Até lá, os fãs do futebol ficam ligados, ansiosos para ver qual será o desfecho dessa possível transferência que promete mexer com o cenário esportivo do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!